A paz do Senhor, gente. Boa noite. Tô meio gripada, mas o Senhor é bom e fiel. Ai, Deus. A paz do Senhor, irmã Ivera, Vânia. Meu Deus. De vez em quando tem esses acidentes. Mas o Senhor é bom. Deixa eu arrumar. Foi. Amém, irmã. A paz do Senhor, Jacione. A irmã Sara, Edivânia, a Larissa, a Maristela. Deus abençoe. Amém. Larissa. Espero que hoje eu consiga. Ai, amém, Vânia. Deus abençoe. Hoje está muito quente aqui em São Paulo. O tempo aqui muda demais, né? Ontem estava frio, hoje está quente. E o Senhor é bom. E essa mudança de clima, né, de temperatura, ela afeta muito nossa saúde. Porque uma hora tá frio, outra hora tá quente, isso da forma que muda o tempo, muda também nossa saúde, né? Porque esfria demais, aí depois esquenta demais. Hoje tá um calor insuportável, assim, um abafado, uma coisa terrível. Mas o Senhor é bom, irmãos. Nesta noite eu louvo a Deus por tudo isso, por mais um dia, por mais uma oportunidade que nós temos para ouvir a voz do Senhor. Eu estava ouvindo aquela mensagem, né, que eu deixei de madrugada já sobre Jeremias. E Deus estava falando comigo. Engraçado, né? A gente deixa uma palavra, mas a palavra fala primeiro conosco. E eu hoje pensando sobre isso, que daqui a pouco eu vou falar aqui na palavra, né, no que Deus colocou em meu coração. E assim, eu quero rapidamente deixar uma palavra, alguns versículos, né? Hoje eu quero fazer rapidamente um estudo para deixar para nossa meditação. E assim, eu quero falar hoje, irmãos, uma palavra relacionada assim a casamento. Não é? Cada fase da nossa vida, Deus trabalha em nós algo, não é? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre casamento, né? Sobre essa união, né, formada por Deus para a honra e glória do nome dele, porque a Bíblia diz que o Senhor vê a igreja como noiva, não é? E ele como noivo. Quando Jesus vier buscar a igreja, nos tornaremos esposa e ele o esposo. Então é muito bonito a forma como o Senhor se relacionava à igreja, né, na Bíblia. E nessa noite, na paz, Tiago, Deus te abençoe. Lá em Gênesis, capítulo 2, do 18 ao 23, diz o seguinte, irmãos. O título da leitura é Como Deus Criou a Mulher. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Fazer-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal, do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão, pois,
os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Vê que coisa maravilhosa, né? Palavra do Senhor. Então Deus fez o homem, né, e a mulher para que os dois formassem uma parceria, irmãos, né? Veja, quando Adão disse: olha, essa foi tirada dos meus ossos, se chamará varoa, não é? Porque do varão ela foi arrancada, ela foi tirada. Então, e a Bíblia diz que o Senhor disse: olha, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. E hoje, meditando um pouco assim nessa palavra, diz: Senhor, assim, a gente vê nesses últimos dias como a desvalorização do casamento tem sido grande. E é uma união assim que foi formada, foi projetada por Deus, porque a Bíblia diz que Deus tinha feito tudo, né? Aves dos céus, os animais da terra, mas para Adão ele não via uma companheira que estivesse à altura dele. E a Bíblia diz que daí Deus permitiu que Adão adormecesse, né? E dali a Bíblia diz que Deus tirou um dos ossos da costela de Adão e formou a mulher. Irmãos, e assim, parando para meditar nisso, né? A Bíblia diz assim que a mulher sábia deve edificar sua casa. Mas assim, quando o título do tema que eu quero trabalhar assim e deixar hoje para nossa meditação é as características de um casamento saudável e bem-sucedido, né? Para que o nosso casamento ele seja saudável e bem-sucedido, tem que haver isso, tem que haver uma parceria. A mulher ela tem que ser adjuntora, companheira, ajudadora, não é? Essa é uma das características, né, para que o casamento ele consiga sobreviver e permanecer firme em todo o tempo, né? Porque assim, sem o que é uma parceria, não é? O que é parceiro do outro? O que é você ter alguém que você pode contar sempre com ele? E é assim que deve ser um relacionamento, é assim que deve ser um casamento, né? Então, assim, lá em Êxodo também 32, do 11 ao 14, outra característica também importante, né, para que o casamento ele sobreviva e ele permaneça fiel, é que deve haver também sempre perdão dentro do casamento. Mas o que é que eu quero trazer nesta noite para a nossa meditação? Irmãos, nesses últimos dias, assim, a gente convivendo, a gente lidando com situações, a gente percebe que as pessoas têm se unido e às vezes têm vivido assim de forma individual. Cada um por si e Deus por todos. Num casamento, ele não pode ter assim certas lacunas, ele não pode ter certas brechas, porque senão ele não vai sobreviver. Mas, irmã Edna, e que brechas são essas? Se Deus fez a mulher para ser adjuntora, companheira, né, ajudadora, e se o casamento ele é uma parceria, então um não pode viver escondendo as coisas do outro, não é? Um não pode viver mentindo, porque nada sobrevive à mentira, irmãos. Um não pode assim viver de forma individual, pensando só em si, esquecendo da companheira. Porque a Bíblia diz aqui,
Isso foi já Adão dizendo assim: essa será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Então ele estava tendo a consciência, né, que do osso da carne dela ela tinha sido arrancada. E assim deve ser o casamento, a união, né, uma parceria. É como se a dor que o esposo sente, a dor que a esposa sente, o esposo deve sentir, não é? Se eu machucar a unha do meu dedo, então meu esposo tem que sentir essa dor, tem que se incomodar. Então, assim, eu vou deixar assim rapidamente, né, essa meditação assim, mas eu creio que nesta noite o Senhor vai nos ajudar. E por que é que eu estou falando desse assunto hoje, irmãos? Porque eu estou vendo assim o inimigo trabalhando tanto no meio dos casamentos e a gente não está vendo mais esse companheirismo. A gente não está vendo mais essa união. A gente está vendo assim casais que estão assim vivendo e um não se importa mais com o outro, não é? Assim, não querem sentir a dor do outro, não querem se importar. A gente vê um descuido assim, a gente vê esposas assim, esposos também sofrendo com as atitudes da esposa e esposas sofrendo com as atitudes do esposo. Eu não sei o que é que está acontecendo, mas parece que as pessoas estão com a cabeça virada. Satanás está conseguindo achar assim lacunas, brechas e entrando e causando sofrimento, cortando esse laço que foi formado por Deus, não é? Estão conseguindo destruir essa parceria, colocando desconfiança dentro do lar. E o casal ele já não consegue mais ser um só. Então, assim, que Deus nos ajude, né? Essa é uma das características. Eu estou falando nesta noite, eu não sei se vai dar tempo de falar de todas, mas algumas eu vou falar, viu? As características para se ter um casamento saudável e bem-sucedido. Uma delas é essa, é aprender a ser um adjuntor, uma companheira, uma parceira, né? Porque o casamento é como eu disse, é um conjunto, né, de coisas, mas uma das características é essa, irmão. Então, assim, que Deus nos ajude, né, nessa noite, que Deus nos cubra com o sangue dele. Quem mais tem orado pela família sou eu me preocupo há muito tempo, não é, com essa questão família, a forma como os lares têm sido destruídos, porque as pessoas hoje estão entrando dentro de um casamento, mas não querem dividir nada, então não case. Porque casou, perde toda a liberdade. Então, assim, a privacidade. Que mané de privacidade, irmão? Quiser ter privacidade, então não casa. Porque a partir do momento que a gente casa, tem que dividir tudo mesmo. Você vai dividir a conta bancária, vai dividir a cama, vai dividir a toalha, vai dividir até o ovo, não é? Então, tem muita gente, assim, esquecendo. Olha, a Bíblia diz que Eva foi tirada da costela de Adão. Então não esquece não, porque foi do teu osso. Então quando você deixa ela para lá, você está deixando algo que foi arrancado de você, não é? Então que Deus nos ajude. A segunda característica é o perdão. Que deve haver dentro de um casamento saudável, né? E que ele também, assim, para que ele seja bem sucedido. Eu quero ler rapidinho. Se bater o tempo, vocês me avisem que eu encerro o vídeo. Viu? Êxodo 32, se você tiver com a Bíblia, ou marque aí, depois você lê e confere. Viu? A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 32, do 11 ao 14, diz assim: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tirastes da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou? Não, tá certo. Para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra.
torna-te da ira do teu furor e arrepende-se deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então meu Deus, Moisés estava aqui suplicando a Deus perdão pelo povo. E a Bíblia diz que ali Deus se arrependeu. Se Deus, que é o dono de tudo e manda em tudo, irmão, nos perdoa, né, diariamente por nossas falhas, quanto mais a gente dentro de um casamento, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Então, assim, a Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que ia trazer para o povo. E a Bíblia diz que Moisés estava ali intercedendo. Então, eu posso fazer essa comparação hoje, né? De um interceder pelo outro dentro do casamento para que Deus abençoe, né? Para que haja prosperidade. Porque, olha, sem perdão é impossível qualquer relacionamento prosperar, sabe? Se a gente deixar que a mágoa cresça como uma raiz danina dentro do nosso coração, vai ter um momento que não vai ter martelo, machado que corte o tronco dessa árvore, né? O ódio vai crescer de tal forma que aí a gente vê muitos casamentos sendo destruídos, né? Não há mais perdão, um não consegue mais perdoar o outro, tanta falha, tanta mentira, tanta coisa errada, que chega a um ponto que não dá mais para os dois continuarem juntos, né? Só que também não pode viver assim, irmão, perdão, pequei, perdão, né? Porque não tem bom na terra, bom é Deus. Mas uma das características para que um casamento ele sobreviva é o perdão, né? Tem que ter isso, de um estar intercedendo pelo outro, como Moisés fez diante de Deus pelo povo. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que ia trazer para aquele povo. Então que Deus nos ajude nesta noite, né? Que Deus assim cubra a tua vida, o teu casamento, que haja prosperidade. Aí outra característica, né, para que assim o casamento ele prospere. Essa palavra que eu tô falando nessa noite, irmão, não é só para o povo casado não, porque quem tá solteiro quer casar, né? Então escute. Viu? E às vezes, por falta de sabedoria, hoje o número de divórcios tem crescido muito, porque às vezes falta um conselho, né? Falta assim uma palavra de sabedoria dada no tempo certo para que o mal seja colocado por terra. Então assim, que nessa noite Deus nos ajude, que o Senhor também me cubra com o sangue dele, me dê sabedoria, né? Para que eu possa, né, falar da palavra dele e que surta efeito dentro do teu lar, no meio da tua família. Em Cantares, capítulo 8, do 5 ao 7, fala assim, ó. Cantares, capítulo 8, diz: quem é esta que sobe do deserto? Vê que coisa linda. E vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado. Olá, boa noite, boa noite. Debaixo de uma macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, era o que ele estava dizendo a ela, né? Como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, os ciúmes. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas, vê que coisa linda, irmãos, não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Se eu pudesse nessa noite, eu ia pregar só nesse versículo para falar sobre a beleza desse amor, né?
Olha, não há assim, no sentido humano, eu acho que não há coisa mais linda do que esse sentimento de amar o outro, não é? Uma das características para o casamento ser bem sucedido, irmão, é ter amor, né? Conseguir amar o outro, porque olha, sem amor é impossível a semente assim brotar e florescer. É impossível. Aí é outro perigo, né? Que eu vejo também as pessoas hoje confundindo muito paixão, gostar com amor. Porque eu aprendi que o amor é um sentimento que ele vai nascendo e crescendo no dia a dia. É como uma semente que você tem que regar diariamente. Se você não regar, pode ter certeza que ela talvez nem cresça, na terra ela fique e se perca ali, né? Mas que nesta noite Deus nos ajude, né? Que tanto você, irmão, como você, irmã, esteja fazendo isso, regando essa semente para que o amor possa florescer, essa semente possa brotar e crescer, porque é tão lindo quando ele diz aqui, olha, as muitas águas não poderiam apagar esse amor. Então, quando se ama de verdade, não há assim barreira que os dois não possam ultrapassar e vencer, não é? Não há corrente que os dois juntos não possam quebrar. A paz do Senhor, amém. Então, assim, quando ele dizia assim, nem os rios poderiam afogá-lo. Irmão, que coisa linda, né? Ele estava dizendo assim, que o amor dele no coração era daquela forma. Era um amor forte, que nem a morte. E ele ainda dizia assim, olha, me coloca como selo no teu coração. Se eu fosse falar dessa palavra nessa noite, ia ser um grande problema, né? Porque tem gente que é casado com a esposa, mas no coração dele tem um bocado de selo, mas é de outra, não é da esposa não. E vice-versa, né? Assim, né? E ele aqui estava dizendo, olha, nem a sepultura, nem a morte, né? E irmão, pelo amor de Deus, tem irmã, como tem irmão, que ora para Deus matar um ou outro, porque já não suporta mais. Não é assim? As irmãs que estão me escutando estão entendendo porque eu tô rindo. Ai, meu Deus, mas Deus é fiel, né? Que nessa noite assim o Senhor nos ajude, que esse amor possa florescer assim em teu coração. E outra coisa, irmãos, se foi ela ou se foi ele que você escolheu como companheiro, ora a Deus, né? Senhor, se algo está esfriando dentro do relacionamento, dentro do casamento, pede ao Senhor, Senhor, olha, me coloca como selo no coração da minha esposa, né? E coloca ela assim, para toda vez que eu querer olhar, eu lembrar que algo está selado, que algo está guardado, né? E não pode ser rasgado, não pode ser apagado. Então, que nessa noite o Senhor nos ajude. Era isso que ele estava aqui falando, né? Que nem as muitas águas poderiam apagar esse amor. Que coisa linda, né? Às vezes a gente vê casais assim que estão casados há 50, 60 anos e a gente fica assim surpresa, a paz, Angeli, com o carinho, com a dedicação que um se dedica ao outro. Quer dizer que os anos, as dificuldades não conseguiram assim apagar, né, nem destruir o amor que os dois assim construíram ao longo do tempo, né? Então que Deus nos ajude também para que cada dia a gente assim aprenda a regar, né, essa semente e que ela possa brotar e florescer na terra que é nosso coração, viu? A outra característica, irmãos, para que um casamento, né, seja assim bem sucedido e saudável, tá lá em Oséias 14, do 4 ao 8. Vamos ler rapidinho.
Glória a Deus. Que hoje, quem nunca mais leu a Bíblia, vai ler. Oséias 4. Isso é um estudo, viu? Para casais. Glória a Deus. Um dia eu fiz lá no Jobá, mas só dei algumas lições. Essa é a primeira lição. Ai, Tiago, glória a Deus, é verdade. Mulher é uma complicação, só Jesus entende. Ai, meu Deus, olha, irmãos, livro de Oséias, do 4 ao 8. Não, meu Deus, perdão. Oséias 14, capítulo 14, do 4 ao 8. Diz assim. Cadê? Eu sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei. Vê que coisa tão linda? Porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergoteias e a sua glória será como a da oliveira e o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentar à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? E eu tenho ouvido e isso considerarei. E eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Irmão, não dá para meditar assim todos os versículos, né, que eu tô lendo. Mas uma das características também para que um casamento ele seja saudável e que eu só dou para me esquecer e bem sucedido é que no casamento seja assim espelhado o amor de Deus, não é? Que um possa ser assim o reflexo do Senhor na vida do outro, né? É como um espelho, assim, o casamento ele tem que espelhar. Vê que coisa tremenda Deus falava aqui para o povo de Israel, né? Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio. Já pensou alguém que a gente acorda de manhã e ele faz a gente rir, não é? A gente se sente bem, a gente se sente alegre de estar assim com aquela pessoa, né? Cada dia a gente tem desejo, a gente sente saudade, um sai e o outro sente saudade. Então assim, vê que coisa tremenda, né? Esse cuidado, esse zelo, esse amor de Deus. E Deus falava até assim, olha... E a sua glória será como a da oliveira e o seu odor como o do Líbano. Oh, irmãos, é tão bom quando a gente vive assim com um companheiro que ele é assim, ele trabalha para nos fazer feliz, né? A felicidade dele é ver o outro bem. Oh, que Deus nos ajude, não é? Então, assim, outra característica para um casamento ele ser bem sucedido, não é? E saudável é que esse amor de Deus no coração seja espelhado, que ele possa olhar e ver Deus um no outro, não é? Esse cuidado, esse zelo, esse desejo de ver o outro bem, de querer ver o outro bem, não é? De estar ali cuidando, zelando para que ele possa prosperar, para que ele possa crescer, né? Então, assim, outra característica também, a gente vê lá no livro de Atos. Não vai dar para meditar assim da forma como deveria, mas eu sei que nessa noite você já entendeu, né, o que Deus colocou em meu coração para falar, né? Atos 18 fala aqui, ó. Depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou em Corinto, e achando certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher,
pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhavam, pois tinham um ofício de fazer tendas. E a gente percebe nessa história de Priscila e Áquila, como eles trabalhavam em equipe, irmãos, um ajudando o outro a crescer. Né? Que é outra característica de um casamento bem-sucedido, né? Imagine uma corda, eu acho que é cabra cega, né? Aquela brincadeira que a gente puxa de um lado da corda e outra equipe puxa do outro. Imagine um casamento com um cabo de força, que um diz assim, não, meu salário é meu. Aí o outro diz, não, meu salário, quem manda sou eu que trabalho, então eu é quem decido, eu que faço como eu quero. Aí o outro aí você imagine. Então assim, quando dentro de um casamento não existe esse trabalho em equipe, irmãos, é difícil esse casamento resistir assim ao tempo e às tempestades. Porque imagine um casal dentro de um lar que vive medindo forças, não é? Aí a gente vê muitas situações também hoje, que maridos assim que vivem dentro de casa revoltado porque o salário da esposa é maior do que o dele, e vice-versa, né? Esposas que trabalham e às vezes o marido não trabalha, e que ela vive passando em rosto do marido, né? Porque ela que faz isso, ela que faz aquilo. E situações também contrárias, de homens que trabalham e assim, o dinheiro é dele. A esposa não vê a cor. É ele que manda, é ele que decide. Então é complicado, é como se a esposa não fizesse nada, né? É como se ele, tudo que ele tivesse adquirido só. Então é muito complicado quando dentro de um lar está essa corda, um puxando para um lado e outro puxando para o outro. E a Bíblia diz que esse casal, eles trabalhavam em equipe. Como eles eram do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhavam, pois tinham por ofício fazer tendas. E assim, e a palavra do Senhor, ela nos ensina, né? Então assim, que nesta noite, eu sei que tem muitas vidas, assim como eu, que precisam ouvir essa palavra. E é porque hoje eu vou devagar. Eu não vou nem entrar em partes que eu gostaria de entrar, né? Vou só passar por cima, irmão. Viu? Tô falando assim, por cima. Porque se a gente for entrar mesmo em situações, a coisa é complicada. Viu? Deus quer sarar casamento, né? Deus quer transformar o casamento que está mal sucedido, acabado, em um casamento bem sucedido. Só que existe situações que talvez precisam ser mudadas dentro do teu lar para que algo mude, né? Algo mude. O casamento é uma instituição criada por Deus, viu? Criada por Deus, mas as leis, quem criou foi o Senhor, não somos nós. Não adianta você ou eu inventar regras, né, para se adequar aos meus desejos e às minhas vontades, porque assim eu costumo falar que doutrina do homem só dá problema. Mas a palavra de Deus, ela não causa contenda. Então, quer que teu casamento seja bem sucedido? Medita. Olha os ensinamentos, vê como Deus, né? Como Deus tem mandado através da palavra dele, né? A Bíblia diz que o Senhor criou a mulher para ser uma disjuntora. A Bíblia nos ensina, né, que sem perdão impossível alguma coisa prosperar. É tão difícil conviver com pessoas rancorosas, viu? Com pessoas magoadas, com pessoas angustiadas. Então, se houver algo dentro do teu lado dessa forma, nessa noite, pede a Deus para curar. Se foi você que errou, que não foi, pede perdão, irmão. Se Deus te deu, né? Então é com ela que você vai terminar teus anos de vida, né? Tua adjuntora, é osso do teu osso. E o último, né? O último tópico que eu quero deixar aqui é em Hebreus, irmãos.
É... Hebreus 13, 4. Hebreus 13 e 4 diz assim, olha: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito, sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Já pensou que coisa terrível esse último tópico? Impossível um casamento ser saudável, né, e bem sucedido, se o compromisso que há entre os dois não sejam assim de forma clara. Mas vive no adultério, vive na prostituição e quer que algo prospere dentro do seu casamento? Irmãos, que Deus nos ajude. Eu não quero entrar nessa área hoje não, viu? Fique assim de reflexão, porque Deus não é menino. Aí a Bíblia diz assim: Deus os julgará, né? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito. Já pensou que coisa séria para Deus é? O matrimônio, o leito matrimonial, né? A vida assim, né, do casal. É algo assim lindo, né, dado por Deus, mas que tem que ser honrado e respeitado. Não pode haver mácula. Aí tem gente que pinta e borda, né, lá fora e quer chegar dentro de casa com a esposa e agir como se nada tivesse acontecido, né? E Deus vendo. Então, assim, respeite, né, o leito, né, esse laço matrimonial, respeita a tua casa, tua esposa, honra o Senhor acima de tudo, não é? Porque de Deus ninguém se escarnece. O casamento é uma aliança muito forte, sabe? Criada por Deus. Quando a gente decide assim se unir com outra pessoa, o primeiro compromisso que a gente está assumindo, irmãos, é com o Senhor. E depois com a outra pessoa. A gente está prometendo a Deus, né, que vai cuidar, que vai zelar. É diante de Deus. É como se você pegasse uma página assim e dissesse: olha, Senhor, a partir de hoje eu vou fazer assim, eu vou ser assim, minha vida vai ser assim. Então não é ao homem que você está prometendo alguma coisa, irmãos, é a Deus. Então, assim, cuidado, né? Que em todo tempo o teu leito, assim, seja sem mácula, sem mancha. Porque hoje eu estava pensando nisso. A pior coisa do mundo é a traição. E a traição, ela tem o poder de destruir, de matar, né? A traição, ela tem o poder. Ela tem um poder tão destruidor que no lugar do amor, ela consegue lançar sementes de ódio, de rancor. Porque é muito complicado, não é? Ser traído assim e perdoar. Então, assim, que Deus nos ajude. Foram 6 características que eu falei nesta noite, né? Para se ter um casamento bem sucedido. A primeira foi que o casamento ele deve ser uma parceria, né? Os dois devem ter essa parceria. O perdão não pode faltar. Um tem que estar sempre intercedendo pelo outro, assim como Moisés intercedeu pelo povo diante do Senhor, né? O amor tem que estar presente, né? Tem gente assim que pensa que vai casar, irmão, e vai casar com a Barbie, né? Deveria comprar a boneca Barbie e botar dentro de casa. Não é assim, irmãos? Porque Deus fez o ser humano de formas diversas. Cada um é de um jeito, não é? E aí tem gente assim que casa, aí, mas a mulher engordou, mas a mulher fez isso. E ele não cresceu a barriga, não? Não ficou... Não, assim, quando a gente vai pesar as coisas na balança, irmão, né? É muito complicado. Quando dentro de um casamento, um tira sempre o cisco que está no olho do outro, mas nunca tira a porta que está em seu olho, né? Então é muito complicado. É impossível o amor sobreviver,
né? E a Bíblia diz, como eu li lá em Cantares, né, que Salomão dizia que ela deveria, olha, guarda, né, como selo em teu coração. Já pensou? Então, assim, que Deus nos ajude, né? Quando acaba dói, é verdade, irmão. Aí lá, outra característica que eu falei, né? Que dentro do casamento, um deve ser o espelho do amor de Deus, um para com o outro, né? Esse cuidado, esse zelo, esse desejo de ver o outro bem. A outra característica que eu falei é que deve haver um trabalho em equipe, irmãos. Porque o que é teu é dela, né? Eu observo uma coisa também, e eu escutei uma vez no ônibus um homem que ímpio assim, que não conhecia a Deus, falando, e eu fiquei tão maravilhada da forma como ele estava falando assim, do zelo dele pela família, e ele falando assim que respeitava muito assim a questão da família, da esposa, que ele nunca tinha enganado a esposa dele, nunca tinha traído, que ele percebia que o homem, quando ele começa a trair, a enganar, a tendência é a vida dele sempre ir por água abaixo. Tudo que ele tem, ele destrói, ele nunca consegue ser um homem próspero, né? Ele nunca consegue se equilibrar na vida, ele está sempre descendo para o abismo. E eu escutei isso de um homem, e ele falando assim que tinha medo, né, de trair a esposa, que a esposa dele, a família dele era o bem mais valioso que ele tinha, e sabia que Deus honrava isso. Um homem que não conhecia assim a Deus. E eu fiquei maravilhada ouvindo aquele homem falar. Eu disse, meu Deus, ainda tem pessoas de caráter, né, de personalidade, assim, que respeitam essa aliança formada por Deus. Irmãos, eu nunca vi o prostituto prosperar. Eu nunca vi as pessoas que vivem de engano ter sucesso algum. Pode até subir a um certo patamar, mas quanto mais ele sobe, maior é a queda. Então, assim, cuide, zele do seu casamento, porque é um presente de Deus. Cuidado, viu? Cuidado. E assim, se casou, então agora dê seus pulos, vá orar, viu? Ai, irmã, mas eu não amo mais ela. Que conversa, e não era tanto amor, e casou sem amor. Aí agora vem com essa conversa, fica olhando para as prostitutas de Satanás no meio da rua, aí tudo esfria, irmão. Porque se abre uma brecha, o inimigo entra, aí dentro da casa quem reina não é mais Jesus, é o cão, né? Aí acontece de tudo. Então fecha as brechas e, Senhor, traz de volta, né, aquilo que foi perdido, aquilo que foi deixado lá atrás. E o Senhor vai fazer teu casamento, vai curar, né, o casamento, vai fazer com que o casamento seja bem sucedido. Depois eu falei, né, que o compromisso deve ser às claras, não é? Monte um negócio, irmão, com alguém, entre em sociedade com alguém, e um dos sócios, assim, faça coisas ocultas para ver se o barco não afunda. Não é assim o casamento? Não é? Tudo tem que estar sempre às claras, não pode ter mentira, né? Não pode ter engano, não pode ter nada oculto. Então, assim, um tem que ter esse compromisso com o outro, né? De estar sempre mostrando a verdade. E eu vejo pessoas dentro do casamento que vivem assim, e nem ele se mostra a esposa, ou a esposa se mostra a ele o verdadeiro eu. Depois de muitos anos, a gente ainda escuta relatos de pessoas dizer assim, meu Deus, eu nunca sabia que meu esposo, que a minha esposa fosse capaz de fazer esse tipo de coisa. É como se vivesse debaixo de uma capa, né? Não mostra a verdade daquilo que realmente é. Então, assim, um casamento, ele tem que ter também alvos claros, né? Então, assim, a paz do Senhor, irmão. Amém, Jesus. É verdade, irmã Jucilda. Então, assim, irmãos, o que eu profetizo nesta noite com essa palavra é que o Senhor cure, né? Cure, em nome de Jesus, assim, o teu casamento, né? Que Deus trabalhe no meu, trabalhe no teu, né? E que Deus, assim, não permita
que o inimigo assim separe ou destrua aquilo que o Senhor deu. Se casou, eu brinco assim às vezes, mas se casou, irmão, agora vai até o fim, viu? Eu sei que tem situações que dá o direito a um e a outro, né? Às vezes de partir para outra situação. Eu sei que tem casos que infelizmente são casos perdidos, porque um ou outro não quer se aprumar, né? E outra coisa, nem Deus obriga o homem a ir para o céu. Tem pessoas que batem no peito e dizem que vai para o inferno. E Deus não vai arrastar ele a pulso para o céu, quanto mais dentro de um relacionamento, não é? Deus nunca vai botar uma arma na cabeça de ninguém e obrigá-lo a fazer alguma coisa. Então o homem ele tem livre arbítrio. Mas se nessa noite você tem desejo que Deus sare seu casamento, né? Seja qual for a situação, então ore, medite na palavra, que Deus ele é soberano, irmão, e poderoso, né? Para transformar aquilo que está destruído, né? Mal sucedido, em bem sucedido, viu? Amém, irmã Graça e Vera, Valquíria. Então, essa foi uma das lições. Eu tenho um estudo, né, sobre casamento, casais. E essa foi uma das lições. E já faz um tempo que Deus me inquieta para trabalhar esses temas. E hoje eu, assim, do nada, né, senti desejo de falar um pouquinho. Do outro dia eu medito em mais outro tópico, viu? Mas que o Senhor nesta noite assim nos cubra com o sangue dele, né? Que Deus nos ajude. Eu vi um relato outro dia de uma esposa, de uma mulher que ela é muito crente mesmo, uma mulher de Deus, e o marido dela começou a atraí-la, né? Começou a atrair, arrumou uma prostituta e no coração dessa mulher foi crescendo a ira, foi crescendo o ódio, né? A ponto, irmãos, dela assim chegar quase a se divorciar do esposo. E o esposo sofreu um acidente. E com esse acidente, esse moço veio a aceitar Jesus e virou crente, né? E por incrível que pareça, a prostituta, a mulher que vivia amigada com ele, também aceitou o Senhor. E a irmã nunca conseguiu perdoar o marido. É um relato de uma senhora que Deus deu uma visão a ela do inferno, né, e do céu, que eu não vou falar sobre isso hoje não. E enfim, aí ela conta que quando Deus faz ela ir ao inferno, ela vê aquela mulher e Jesus fala da história daquela mulher para ela, que aquela mulher não tinha conseguido perdoar o marido, né? E que o marido ia para o céu e a mulher tinha morrido e tinha descido para o inferno. Quer dizer, perdeu a salvação, né? Porque não conseguiu superar as traições, né? Não conseguiu perdoar aquilo que o marido havia feito. Então, acima de tudo está o Senhor na nossa vida, viu? Então, assim, seja qual for a situação que você tenha vivido, peça ao Senhor para arrancar, assim, do teu coração toda mágoa, né, toda sequela. Eu sei que há consequências, eu sei que se leva um tempo para ser curado, não é? Porque nada cicatriza assim de um dia para a noite, mas que o Senhor nesta noite assim possa, se não há dentro do teu casamento, que possa haver essa parceria, que possa haver esse zelo, esse amor, que essa corda, em vez de ser de duas, seja de mais dobras, né? E que as águas, como diz Salomão, não possam afogar nem matar, né? Que o teu esposo seja como um selo no teu coração, que você tenha olhos só para ele e que ele tenha olhos só para você. Gente bonita tem em todo lugar, mas lindo é o que Deus te deu.
Não é assim, irmão? É verdade. A gente bonita tem em todo lugar, irmão, né? Mas lindo, lindo é o que Deus te deu. E não foi por ele que você se apaixonou, né? Então, assim, em nome de Jesus, zela, guarda, porque Deus é bom, né? E eu já falei demais, vocês aí me perdoem se eu troquei alguma coisa, viu? Porque não tem nada projetado, é tudo improvisado na hora. É tudo feito na hora. Eu nunca consegui fazer rascunho de nada, né? E Deus vai nos orientando naquilo que a gente deve falar, viu? Mas nessa noite eu quero orar por pelos casamentos, pelas famílias, e quero orar também pelos jovens, né? Que estão aí pensando em formar família, que estão pensando em casar, né? Para que Deus, assim, irmãos, em todo o tempo, né? O Senhor seja, assim, esse barco que conduza a vida de vocês, viu? Que em nome de Jesus, assim, Deus também te livre, te guarde. Há momentos difíceis, né? Há lutas a serem travadas, mas é por isso que o casal tem que ser parceiro, não é? Um tem que ajudar o outro, não é? Porque só assim os dois conseguem vencer as tribulações, viu? Que Deus nos ajude nesta noite. Assim, eu vou orar. Se alguém tiver algum pedido de oração, pode fazer aí rapidamente, dentro de 1 minutinho, que nós iremos apresentar ao Senhor. É verdade. A irmã Jussielda falou aqui, não foi? Sobre Provérbios 6. É até bom os irmãos me ajudando. E eu nem li, mas eu vou ler antes de concluir, enquanto os irmãos fazem seus pedidos de oração. A irmã Jussielda falou, Provérbios 26:6, que fala, né? Os pés corta e o dano bebe quem manda mensagem pelas mãos de um tolo. A minha tá falando assim, né? Mas deixa eu ver essa outra. Ore por mim e pelos meus. Amém, irmão. Viu? Glória a Deus. Os pés corta e o dano sofre aquele que manda mensagem pela mão de um tolo. Tem muito tolo na terra, né? Se deixando levar pelas prostitutas de Satanás. Infelizmente, né? Tem muitas vidas sendo destruídas. E é muito engraçado, irmãos, porque um dos maiores alvos de Satanás nesses últimos dias são os casamentos, né? Amitai Souza, ore pela minha família. A paz do Senhor, irmão Rubinho. Carlos, Liane, amém. Apresente minha família, irmã, amém. Meus filhos, amém. Ore por mim na perna, amém. Então, assim, um dos maiores alvos, né, do inimigo é o casamento, né? As prostitutas, irmãos, o inimigo usa, né, mulheres jovens, e o primeiro alvo delas é homem casado, né? Porque vai destruir. Mas eu nunca vi um homem assim, bem sucedido, sabe? E ele se equilibrar, eu nunca vi. Se você conhece, me mande assim, porque eu nunca vi um homem que ele destruiu seu lar para construir outro lar com uma prostituta de Satanás. Eu nunca vi. E também vice-versa. Quando eu falo homem, eu não estou generalizando o sexo, né? Eu estou falando em geral, viu, irmãos? Então, assim, não estou falando... quando eu falo, ambos, né? Eu nunca vi nada que é construído em cima de cinzas, né? Da destruição de um lar. Irmão, pode se enganar quem quiser, me perdoe,
viu? Que as pessoas hoje não querem ouvir nem a verdade, mas não vai. Sempre tem problemas, sempre tem alguma coisa, não vai, nunca vive bem, sempre tem, sabe, aquele desequilíbrio, nunca flui. Às vezes casa, aparentemente para a sociedade vive bem financeiramente, mas não tem uma vida, um relacionamento. Infelizmente, né? Infelizmente é assim. Ninguém que constrói lá em cima da destruição de outro lar, irmão, pode se iludir, pode pensar aí o que quiser, mas nunca prospera, nunca vive bem. Então assim, peça a Deus misericórdia também, se você passou por isso ou tem passado, né? Porque a vida, ela às vezes permite que a gente entre em situações que a gente não sabe como, né? Mas infelizmente essa é a verdade. Onde é que isso existe? Deus destruiu um lá para fazer outro. Onde foi que você viu isso na Bíblia? Me mostre. E Deus, não, irmão, Deus não é injusto. Que conversa é essa? Às vezes, como a gente escuta história, eu já escutei história de irmãs dizer assim, não, o irmão casado e Deus falou comigo. Satanás falou com você, né? Porque Deus falar com você que vai dar o marido da irmã, tá repreendido, homem. Onde é que isso já se ouviu falar nisso? Repreenda, irmão. Eu já ouvi isso, esposas que já vieram de irmã, a prostituta foi na minha porta e me disse que Deus tinha falado com ela e que tinha dito que o homem certo era meu marido, o marido com 3 filhas para criar pequena e a mulher grávida de outro. E, irmão, olha, o diabo é sujo demais, né? Então assim, irmã Jucilda, amém, mas amém. Então assim, que Deus nos ajude, irmão. E os irmãos, né, se tiver nessa situação, você me perdoe a palavra dura, mas, né, procure na Bíblia que você vai achar base para tudo aquilo que eu estou falando. E vamos orar, viu? Amém, irmã Jucilda, amém, amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos orar, que eu acho que já está dando quase 2 horas de vídeo, viu? Senhor, Tu és soberano, meu Deus. E nessa noite eu Te apresento as famílias, Te apresento os lares. Meu Deus, que aquilo que está assim, ferido, aquilo que o inimigo tem conseguido assim destruir, esfriar, que nessa noite o Senhor sare a terra do coração de cada um. Jesus, tem casais que neste dia eu sei que precisam assim de uma restauração. Tem vidas, Senhor, neste dia que precisam assim que o Senhor chegue, meu amado, e que faça algo novo dentro do lar deles. Não permita que algo assim que o Senhor colocou seja esfriado, seja arrancado. Que o Senhor nesta noite possa plantar assim uma semente no coração de cada um. E que o Senhor também nos ensine a regar essa semente, né, para que haja prosperidade dentro dos lares. Não permita, Senhor, que o inimigo destrua as famílias. Não permita que o inimigo assim envie prostitutas para dentro dos lares, Senhor, para causar assim destruição. Que nessa noite o Senhor assim também vá visitando, vá curando, Jesus, vá repreendendo assim toda doença. Meu Deus, nesta noite também eu te peço que sare os filhos, cure. Tem tantos filhos, meu Deus, que têm tomado caminhos diferentes, porque dentro do lar existe assim uma destruição. Meu Deus, quantos filhos têm sido levados assim por caminhos, Deus, de destruição, por conta do que ele viveu dentro do seu lar. Mas Tu fizesse a família, meu Deus, para abençoar, para se multiplicar na terra. E eu sei, meu querido, que a família é um dos Teus maiores projetos. E é por isso que nesta noite eu te peço, guarda as famílias, guarda os casais, Senhor. Cobre assim cada casal nesta noite com Teu sangue, restitua tudo aquilo que foi perdido. Restaure assim aquilo que foi quebrado.
Meu Deus, se há mágoa, se há ressentimento, meu Deus, se há feridas, que nesse dia o Senhor sare, o Senhor cure. Que nesta noite o Senhor vá assim de encontro, meu amado, e faça milagres. Tem muitos pedindo assim milagres materiais, Senhor, milagres físicos, mas tem vidas que neste dia precisam que o Senhor visite assim a alma e tire algo que ficou enraizado. Ajude vidas aqui a perdoar, a amar. Passe assim também uma borracha e faça alguém esquecer tudo o que passou, Deus. Porque Tu és aquele que constrói e o Senhor reconstrói. O Senhor muda a história, o Senhor muda o cativeiro, o Senhor faz do nada um tudo, meu Deus, e o Senhor assim traz a existência, o Senhor coloca felicidade no coração. Meu Deus, o Senhor faz as pessoas voltarem a sorrir, a confiar, a crer de novo. E nesta noite eu também te apresento vidas que pararam de acreditar em relacionamento, pararam de acreditar assim na família. E nesta noite eu te peço que em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, restitua e restaure. Se for necessário, reconstrua assim do que está queimado, do que está destruído, mas faça algo novo. Porque Tu és soberano, és poderoso e estás no controle de tudo. Que haja assim respeito, meu Deus. Que haja mais temor no coração de alguns. Que alguns comecem assim a valorizar, a zelar pelo que o Senhor deu. Porque da forma que o Senhor dá, o Senhor também tira. E nesta noite, em nome de Jesus, não permita que as famílias percam a guerra. Nesta noite, visite lares e traga de volta tudo aquilo, Senhor, que foi perdido. Te apresento cada irmã, cada irmão que fez um pedido de oração nesta noite. Senhor, quem pede é porque crê que vai alcançar resposta. Que o Senhor visite vidas aqui e do outro lado. Porque Tu sabe o endereço, Senhor, Tu conhece a vida, a história, e só o Senhor tem poder de mudar aquilo que eu não posso. Tu és Deus do impossível, e nessa noite dê resposta a Teu povo, a Tua igreja, porque este povo é Tua igreja, Senhor. Guarda esse povo que se chama por Teu nome. E nesta noite, em nome de Jesus, também nos dá livramento, nos guarde, repreenda toda retaliação, toda enfermidade, toda dor, Senhor, todo mal-estar, coloque por terra em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Creia, viu? Que nesta oração o Senhor já fez algo. Eu vi nesta noite, assim, Deus sarando o coração de vidas. A paz do Senhor, irmão Daniel, viu? E eu vi Deus assim, vidas que o casamento foi destruído, né? Vidas que até hoje ainda estão assim, machucadas e magoadas, viu? Mas que o Senhor, nesta noite, vai sarar a terra, viu? Você vai voltar a acreditar, viu? Você vai voltar a crer que Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, viu? Nesta noite o Senhor, Ele restitui e restaura tudo aquilo que Satanás roubou. Não permita não, irmão, que o inimigo roube de você a esperança, a fé, não. Continue crendo, continue confiando, continue acreditando que Deus, Ele é fiel, viu? Não admita, ainda que tudo esteja perdido, mas quem está no controle de tudo é o Senhor. Deus hoje pode pegar teu marido e trazer de volta, né? O Senhor hoje pode destruir assim a casa do inimigo e restituir aquilo que foi roubado de ti. Tira isso da tua cabeça, né? Eu acho que o rapaz, quando ele é solteiro, que ele casa com a jovem também solteira, eles casam para viver bem, né? Se é um casal assim constituído por Deus, a união. Então não aceite, diga não, que não, irmão.
Deus não destrói nada não, tire isso de sua cabeça. Eu posso tomar atitudes, decisões, mas Deus não destrói nada, Deus não quer, mas se eu quero, eu faço. Então tem atitudes que sou eu, se eu tomar atitude hoje, eu tomei. Isso não quer dizer que Deus concordou, mas permitiu, certo? Então assim, ainda que você tenha tomado algumas atitudes, né, diante das situações que viveu, né, mas Deus é soberano para restituir. Amém? Amém. Viu? Então assim, que Deus nos ajude, irmão. O que eu quero profetizar na tua vida nesta noite é essa palavra. Que Satanás não vai destruir teu casamento, que Deus vai dar prosperidade a teu casamento, que Deus vai tornar teu casamento saudável, viu? Toda doença que inflamou, né, que gerou assim dor dentro do teu casamento, que o Senhor nesta noite arranque essa ferida, né? Em nome de Jesus, viu? Não admita. Se Deus não mandou você fazer, então fique quieto. Glória a Deus, viu? Que Deus abençoe, vocês fiquem na paz, que agora eu vou assar um milhozinho na minha churrasqueira elétrica. Ai, meu Deus, glória a Deus. Eu brinco assim porque eu conheço os irmãos, viu? E eles me conhecem. Amém, Jesus, glória a Deus. Amém, irmã Jucilda. Glória a Deus, amém. Eu creio que vai haver perdão, vai haver pedido de perdão. E outra coisa, viu? Que eu vou lhe falar. Compartilhe esse vídeo e envie, viu? Envie, não sei, para o seu, envie para a sua, que Deus vai fazer uma obra, viu? Não estou dizendo isso aqui porque é eu que estou falando, não. É porque Deus é quem fala. Viu? E a palavra dele tem poder. E eu sinto isso, que alguém vai ouvir. Se o inimigo deixar que alguém escute essa palavra hoje, algo no coração de alguém vai ser mudado. Viu? Amém, Jesus. Vocês fiquem na paz, que se a gente deixar vai até meia-noite, né, irmã Célia? Amém, Lília. Deus te abençoe. O irmão Daniel, deixa eu só falar com os irmãos. A Emily, a irmã Márcia, né? Deus abençoe. A irmã Helena, Edivânia, o irmão Jailson. Que Deus abençoe a Raquel, a Valdelice. Valdelice, amém. Viu que Agrimário, amém, irmão. Deus lhe abençoe aí em Goiás. Glória a Deus. O Felipe Santos, glória a Deus. Que o Senhor nos ajude nesta noite, viu? A irmã Sandra, Jaqueline, Deus abençoe, viu? A paz do Senhor.